Com muita alegria, com muito prazer, estar convidando o nosso pastor presidente, pastor Bergamin. Eu gostaria de estar devolvendo a direção do culto a quem de direito, e o senhor estará conduzindo este culto, porque afinal o senhor é o pastor dessa igreja. Pastor Bergamin, aplauda o Senhor pela vida do servo dele nessa noite. Muito bem. Prezada igreja, a paz do Senhor, amém. Eu quero aproveitar a igreja em pé. Já vocês sentam, porque a gente já costuma ficar muito em pé na igreja, e muita gente tem dificuldade de ficar muito tempo em pé, né? Mas a gente percebe que quase a metade do culto a igreja fica em pé. Se eu pudesse mudar, eu mudaria isso. Eu quero ler, irmãos, uma palavra que está em Marcos, capítulo 4. Só confirmar aqui. Isto. Marcos capítulo 4, versículo 35. Jesus acalma uma tempestade. Diz assim, olha, na tradução da minha Bíblia: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levantaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. O versículo 37 diz: ora, e levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Baixemos a nossa cabeça. Amado Deus, querido Pai, neste momento eu quero te agradecer por esse final de semana, por esse domingo, pela reunião, os irmãos que estão nesse culto de adoração ao teu nome, por cada vida, pela família de cada um. Minha gratidão, Senhor. E eu quero lhe pedir que o teu Santo Espírito venha falar com cada um de nós de acordo com a tua vontade, Senhor. Fale com cada um de nós, que a tua palavra alcance o lugar mais íntimo do nosso coração. Eis-me aqui, Senhor, me coloco como um instrumento ou como uma ferramenta nas tuas mãos, e tu podes
me usar conforme tu queres. E que durante a ministração desta palavra, Senhor, tu possas estar tratando com cada vida, cada coração, cada pessoa, o corpo, aquele que entrou aqui sentindo algo no corpo, uma dor, ou qualquer outra situação que gera um desconforto para o corpo físico. Meu Deus, trata durante a palavra, porque a tua palavra é poder, é autoridade, é como um martelo que esmiuça a penha. Durante esse período da palavra, Senhor, que tu estejas tratando com essas vidas, curando desde os pés até o alto da cabeça, em nome do Senhor Jesus. E aqueles que estão, como no caso todos nós, precisando de um renovo espiritual, ou de sermos mais cheios do poder do teu Espírito, venha e toca, Senhor, a nossa vida e renova as nossas forças, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Todos digam amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Amém. Quando eu falei, se eu pudesse eu mudava, não é aqui, eu mudaria em todo o Brasil. Mas se cantar em pé é melhor, então vamos cantar em pé. Se cantar em pé é melhor, né? Vamos cantar em pé, né, Marcos? Mas, irmãos, eu quero, nestes minutos que se seguem, estar compartilhando com os irmãos uma palavra de Deus. Depois eu quero ainda estar orando com os irmãos, e no final eu quero ter um momento com a igreja, uma fala com a igreja. Eu gostaria de estar fazendo isso na noite de hoje. Quero chamar a atenção dos irmãos para alguns pontos neste texto que nós lemos. Primeiro, irmãos, a gente começa aqui no final, no versículo 43. Quando os discípulos viram que o vento parou, o mar bravio se acalmou, e uma grande bonança, isso é, uma tranquilidade, uma paz, tudo ficou sereno naquele lugar. Tudo ficou tranquilo naquele lugar. E aí, eles perguntavam uns aos outros, dizendo: que homem é este? Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é este? Que homem é este? E eu gostaria de dizer para os amados que estão aqui na igreja do Imirim hoje: este homem está aqui. Amém? Este homem que eles admiravam, que eles se perguntavam: que homem é este que tem poder sobre os vendavais? Que homem é esse que tem poder sobre as ondas, o mar bravio? Que homem é este? Todos nós podemos responder: que homem é este? E este homem está entre nós. Este homem não nos abandona nunca. Esse homem não nos deixa nunca. Este que eles chamaram de homem, que homem é este? Ele não nos deixa nem um instante. Ele nos acompanha 24 horas por dia. Nós podemos contar com a presença de Jesus se estamos em comunhão com Ele. O nome deste homem é Jesus.
O nome deste homem é o Filho de Deus. O nome deste homem é aquele que deixou todo o seu reino de glória e veio no amor do Pai para morrer por mim e por você e por nós. E foi lá para a cruz do Calvário e ali ele se entregou, porque eu não podia fazer isso. Eu não suportaria fazer isto. Nenhum de nós aqui suportaria fazer isto. E ele foi ali o nosso substituto. Ele foi o nosso substituto. Ele tomou sobre ele todas as nossas mazelas, todas as nossas transgressões, todos os nossos erros e pecados, e levou consigo para aquela cruz. Que homem é este? Este homem é Jesus, o Filho de Deus, que veio no amor do Pai e nos amou de forma que a gente não consegue explicar. A gente não consegue explicar. João, o evangelista, ele fez uma citação, quando ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele preferiu dizer: Deus amou de tal maneira. Não dá para explicar o tamanho deste amor de Deus para conosco. Não tem quem explique o amor, o tamanho, a dimensão. Não, esse amor é imensurável. Não tem nenhum sábio da terra, do mundo, que possa medir o amor de Deus para conosco. Não tem. Este homem que os discípulos ficaram assustados, e vendo aquela calmaria no mar, vendo que tudo estava tranquilo, o vento que vinha quebrando tudo, de repente para tudo e tudo fica em paz. Que homem é este? Este homem é Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E ele não mudou. Eu gosto sempre de fazer essa afirmação: ele não mudou, ele não muda, ele jamais mudará. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Vamos continuar amando Jesus, vamos continuar andando com Jesus, vamos continuar tendo comunhão com Jesus e dando sempre o melhor que nós temos para Ele. Sempre fazer o melhor e priorizar sempre Jesus na nossa vida. Amém, queridos? Priorizar sempre Jesus na nossa vida. Ele é o primeiro. Ele tem que ser o primeiro em tudo. Que homem é este? Este homem é o Jesus de Nazaré, que está aqui no Imirim nesta noite de domingo. Todos podem dizer aleluia? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, uma outra observação que eu gostaria de fazer com os irmãos é que logo aqui no começo no versículo 53, ele diz: estando já no outro, a folha bateu, virou aqui. Aqui no versículo 35 e não 53. Naquele dia, sendo já tarde, não era hora de atravessar, não era uma hora oportuna para atravessar, mas Jesus disse: não, vamos atravessar para o outro lado, vamos passar para a outra margem. E já era tarde. Aqueles homens que estavam com ele eram homens acostumados, eram homens
acostumados a enfrentar tempestades, enfrentar o mar bravio. Eram muitos deles pescadores profissionais, viviam da pesca. Então eles eram homens traquejados naquilo. E eles sabiam que aquele não era aquela não era uma hora oportuna, um momento oportuno, um momento bom para atravessar, para ir para o outro lado. Mas Jesus disse: vamos para o outro lado, ou para outra margem. E eles entenderam que, entre eles, que era uma hora, não era uma hora oportuna, já era tarde. Mas ninguém, irmãos, ninguém ousou de dizer: olha, agora não dá, agora é perigoso. Não, eles foram obedientes e saíram. Foram obedientes e saíram. E aí eu quero dizer para os irmãos uma coisa interessante. Quando Jesus disse: vamos para a outra margem, Jesus não faz nenhuma promessa. Jesus não faz Jesus não dá a eles nenhuma palavra de ânimo, dizendo: olha, vamos, a hora não é propícia, mas vamos atravessar. Vamos atravessar, porque não vai ter problema não. Não vai ter nenhuma dificuldade não. Vamos atravessar, porque não vai ter dificuldade. Jesus não falou nada disso. Jesus só falou uma vez. Jesus sempre falou pouco. Deus fala pouco. O homem fala muito. E Jesus disse: vamos para outra margem do mar. E Jesus não prometeu que não haveria nenhuma tempestade, nenhum mar bravio, não. Jesus não prometeu nada. Mas o que Jesus faz, irmãos, nós estamos atravessando um grande mar. Nós estamos atravessando um grande, mas um longo mar, ou deserto, ou uma caminhada muito longa, porque nós queremos chegar na outra margem. Nós queremos chegar na outra margem. Digamos que essa outra margem nos coloca perto de Deus, nos coloca junto de Deus, pastor Miguel, e nos coloca para todo sempre, para toda a eternidade. Então é muito importante que nós tenhamos essa convicção, que no meio do caminho, para chegar do outro lado, pode haver. Jesus não disse que não haveria. Pode haver problemas, pode haver altos e baixos no meio desta caminhada, pode haver obstáculos, vendavais, mar bravios, buraco na estrada. Tudo isso pode acontecer. Tudo isso pode acontecer. Jesus só disse: vamos atravessar para outra margem. Agora, uma coisa que é importante, e eu quero deixar a leitura aqui desse versículo para os irmãos, que ele não garante que não vai ter tempestade, ele não garante que não vai ter vendaval, ele não garante que vai ter obstáculo, ele não garante que vai ter buracos no caminho, ele não garante que vamos enfrentar lutas, não, ele não fala nada disso. Mas ele garante uma coisa. Olha o que ele garante: e entretanto chegaram a outra margem do mar. O que ele garante é que nós vamos chegar na outra margem do mar. Isso ele garante.
Não é, pastor? Ele garante que vamos chegar do outro lado. Ele não diz que no meio desse caminho não tem altos e baixos. Ele não disse que no meio dessa caminhada não tenha algum tipo de problema. Não. Ele não disse, só disse: vamos atravessar, vamos para a outra margem, vamos para o outro lado. E mais uma coisa ele garante: que quem obedece à sua voz, ele garante que chega na outra margem. Com isso, o Espírito Santo está dizendo para a minha vida: ô Bergamin, seja obediente, trilha a caminhada da obediência, caminhe a caminhada da obediência, seja obediente, porque, irmãos, eu nunca vi o obediente chegar lá na frente, olhar para trás e dizer: ó, me arrependi de ser obediente. O fiel chegar lá na frente, olhar para trás e dizer: me arrependi de ser fiel. Nunca eu vi, nunca eu ouvi ninguém dizer isso. Porque quem anda com Jesus em fidelidade, em humildade, vai chegar na outra margem. Aleluia. Isto Jesus garante, porque Ele já pagou o preço para que nós chegamos à outra margem, e aí vamos estar para todo sempre com Ele na glória. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Jesus. Uma outra coisa, irmãos, que eu quero compartilhar com os irmãos, foi quando a tempestade se levantou. Aqui no versículo 37, 36, 37 e tal, mas não precisa ler agora não. Quando a tempestade, o vento foi tão forte, que parecia estar quebrando tudo. As ondas se levantavam e entrava água no barco. E aqueles homens que eram homens treinados, homens que estavam acostumados a andar no barco, a pescar, vários deles viviam da pesca, outros não, mas a condução era aquela. Então, para ir para qualquer lugar, eles iam de barco. Mas agora, eu quero dizer aos irmãos que pelo que eles dizem aqui, nunca eles viram em toda a vida deles um vento tão forte, uma tempestade de vento tão forte como aquela que eles viram naquele dia. E nunca viram o mar bravio como eles viram naquele dia. Porque eles gritaram de medo. Eles tiveram medo. E eles pensaram, cada um pensou a mesma coisa: nós vamos perecer. Esse barco vai afundar. Nós vamos morrer. E Jesus estava descansando na popa do barco. E eles estavam vendo aquela tempestade, aquele mar bravio, água entrando no barco, e aquela situação complicada. E o medo ia aumentando a cada momento, o medo ia crescendo a cada instante, e eles chegaram ao entendimento que iam perecer. Porque quando eles decidiram e chamaram Jesus, eu acredito, irmãos, que eu penso assim, que com tanto solavanco no barco, não creio que Jesus estava dormindo. Não creio. Jesus estava esperando que... Jesus já sabia que tudo aquilo ia acontecer mesmo. E eu penso que Jesus só estava aguardando eles irem e chamar ele. E daqui a pouco ele chega e diz: Senhor, Senhor, acorda.
porque nós estamos perecendo. Acorda, porque nós estamos perecendo. E Jesus levantou e deu uma palavra, o vento parou na hora. Jesus, quando fala, irmãos, o mal é repreendido. O vendaval, não sei se alguém aqui está vivendo algum vendaval em alguma área da vida, mas se estiver, saiba que a palavra de Jesus é uma palavra só: o vendaval para. Deu uma palavra naquele mar, aquelas ondas gigantes, e aí o mar parou e ficou tudo calmo. Com uma palavra, ele acalmou, ele parou a tempestade de vento. Mais uma palavra, aquelas ondas subindo por cima do mar, também tudo parou com uma palavra de Jesus. E aí eu chamo a igreja para pensar comigo. Pensa o valor que tem a palavra de Deus, a autoridade que tem a palavra de Deus, o poder que tem a palavra de Deus. Ele só falou e aquela tempestade parou, o vento parou. Ele só falou e o mar, aquele mundaréu de água, num instante se acalmou e tudo se fez tranquilo. Bonança ficou naquele lugar. Tudo estava quietinho, parado. Foi isso que levou eles a fazerem a pergunta. Que homem é este? Porque eles nunca tinham visto aquilo. Nunca tinham visto aquilo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, igreja do Senhor, obreiros, pastores, a palavra, esta palavra é a palavra de Deus. E ela não muda. Nós estamos meditando na palavra, nós estamos fazendo o nosso devocional, nós estamos buscando Deus na leitura da palavra, e a palavra, a gente depara com vários textos que a gente tem a impressão que escreveram ontem, não é? Tem a impressão que escreveram ontem, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é espírito e é vida, é autoridade, é poder. Eu já disse aqui, é como um martelo que esmiuça a penha. Isto é força. E a palavra de Deus continua tendo poder. Aí quando a gente vê muitas pessoas questionando, debatendo umas com as outras, quando ouve alguém dizer tem que atualizar a Bíblia, tem que atualizar alguma coisa, tem que mudar alguma coisa, irmãos, aqui não tem nada para mudar. Deus faz tudo perfeito, Deus faz tudo completo, Deus não faz nada mais ou menos e nada pela metade. A palavra é dele. Está feito, está feito. Está feito, está feito. O que nós temos é que buscar em Deus graça para interpretarmos a sua santa e bendita palavra do jeito correto, do jeito certo. É que a palavra, irmãos, a palavra, ela é de Deus. E nesse mundo da modernidade, na verdade, eu penso que muitos líderes religiosos, religião já é um problema. Religião é um problema. Esses líderes religiosos, Jesus sempre enfrentou os problemas com a liderança religiosa. E eu penso, irmãos, que muitos líderes religiosos hoje, no século 21,
se pudesse anular algumas páginas da Bíblia, anulariam. Se pudesse rasgar algumas partes da Bíblia, rasgariam. Mas a Bíblia é a Bíblia. É o que eu disse há momentos atrás. Deus não faz nada mais ou menos. Deus faz tudo certo, tudo completo. Deus não faz nada faltando pedaço. Amém, irmãos? E Jesus chamou a atenção daqueles homens e disse: mas por que vocês são tão tímidos? Ou seja, tão medrosos, ao ponto de ficar nesse desespero? Cadê a vossa fé? Jesus cobrou eles: cadê a vossa fé? A fé temos que exercitar essa fé. Nas horas mais difíceis nós temos que colocar a fé em ação. E a tempestade para, o mar também se acalma quando nós exercitamos a nossa fé. Uma outra palavra, irmãos, estamos caminhando para fechar. Uma outra palavra que eu acho muito interessante. Quando eles correram para chamar Jesus, e eles disseram: tu não te importas que pereçamos? Então eles entenderam que eles iam morrer. Tudo indicava que o barco ia afundar. Que o barco ia afundar. E eu quero dizer para os meus irmãos, coisa que vocês já devem ter ouvido tantas vezes, mas é muito importante nessa sequência de observações que eu estou fazendo nas Escrituras, que eu repita para os irmãos: o barco que Jesus está nunca afunda. Tá? O barco que Jesus está nunca afunda. Pode ter certeza absoluta disso. O barco que Jesus está nunca afunda. E é muito importante nós constantemente nos avaliarmos, nos autoavaliarmos, para ver se Jesus está no barco da nossa vida. Se Ele está no barco da nossa vida, podemos ter a convicção, a certeza que o nosso barco, mesmo que seja açoitado em algum momento pelos vendavais do dia a dia, pelos mares bravios do dia a dia, mas ele jamais afundará, porque Jesus está nele, e no barco que ele está, o barco que ele está nunca afunda. Saia daqui nesta noite com essa convicção: Jesus está no barco da minha vida, Jesus está no barco da minha família, Jesus está no barco da minha casa, Jesus está no barco do meu trabalho, Jesus está no barco do meu comércio. Sim, nós precisamos de levar Jesus para todos os lugares onde vamos, e se Ele está conosco, não afunda, não afunda e não afunda. Quem pode crer nessa palavra de Deus? Dê um sinal com a mão assim, olha. Glória a Jesus. Dê um aplauso bem forte para Ele.